Olá, você que é MEI, já aconteceu de você contratar alguém e essa pessoa, depois de um certo tempo, ir embora? Pois bem, nos atendimentos de consultoria que eu já fiz, várias vezes eu já recebi essa situação, tá? Essa dor. A pessoa é treinada e depois de um certo tempo ela vai embora, tá? Já aconteceu com você? Pois bem, então essa vai ser o nosso assunto de hoje, tá? É que existe, isso é coisa do Levi, é o chamado efeito trampolim. O que é o efeito trampolim? É que as pessoas começam a trabalhar na pequena empresa e depois elas aparecem outras oportunidades, tá? E aí a pequena empresa ela fica numa situação de ser o trampolim para a grande empresa. E você que é MEI, você que tem uma empresa ainda no início, né? Provavelmente você corre um risco de passar por essa situação, tá? Você contrata a pessoa, você treina, passa um tempo, ela vai embora, tá? Aí você investe, não fica barato o treinamento, até porque de repente não rende tanto, mas depois aparecem outras oportunidades, ela vai embora, tá? Mas uma coisa que eu ainda penso é o seguinte, cara, ainda podia ter sido pior, porque tem uns, se você não treinar, eles não vão embora. E aí você tem que pagar pelo preço da ignorância, quer dizer, não rende e custa, tá? E a sua empresa não cresce, tá? Perfeito. A bem da verdade, a questão é que a pequena empresa, ela não é fim, ela é meio, tá? Na verdade, nem para você também. Você, quando abriu a sua empresa MEI, você quer começar como MEI, mas você não quer ficar MEI a vida inteira, tá? E isso eu acho que as minhas postagens têm servido para despertar para isso. Você tem que crescer, tá? Porque se você não crescer, as pessoas vão trabalhar na sua empresa e elas querem só uma oportunidade delas mostrarem que elas podem render mais e elas vão aproveitar as oportunidades. Não tem nada errado nisso, é assim que funciona o mercado, tá? Porque elas estão começando e quem é MEI está começando também, então vocês dois estão de certa forma no mesmo lugar. A questão é que a velocidade de crescimento de uma pessoa, ela normalmente ela tem uma velocidade maior do que a empresa. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que a possibilidade das pessoas de trabalhar com você e elas adquirirem uma certa competência e serem aproveitadas por outra empresa, isso é muito mais provável, tá? Por quê? Porque o tempo de gestação de uma empresa, até que ela começa, até que você calibra com o seu cliente, tá? Você vai demorar um pouco mais e provavelmente alguns funcionários vão passar, tá? Vão te ajudar e depois eles vão continuar a caminhada deles, tá? Aqui eu vou atento para um detalhe, porque como a sua empresa é pequena, tá? Vamos ser sensatos. Se a sua empresa é pequena, vamos colocar que a sua empresa, eu vou pegar e dar para ela o valor 100. Você contrata um funcionário 1000, tá? Então, quer dizer, existe um descompasso, tá? Aonde é necessário, por exemplo, uma carroça, você coloca uma Scania. Tá? O que significa isso? Alguém que tem muita qualidade, alguém que tem uma velocidade de crescimento muito grande, tá? E que só de eu falar isso você já percebe que os objetivos são diferentes. Você quer uma pessoa para te ajudar na empresa e a pessoa que entrou lá, ela quer crescer, os dois estão olhando para pontos diferentes. Você quer que a sua empresa cresça e a pessoa quer também crescer. Só que tem um detalhe, o seu crescimento ele segue uma lógica, o dela segue outra, tá? Essa diferença, esse descompasso entre você e a sua empresa vai fazer que em um determinado momento essa pessoa perceba outras oportunidades, que não tem nada errado nisso, e você também vai seguir o seu caminho. Tá? Como é que faz para resolver esse problema, Levi? Bem, então já aqui para resolver esse problema, vamos chamar aqui, né, vamos lembrar uma referência no Brasil, talvez seja o homem mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, que ele fala o seguinte, que um dos motivos que ele sempre pensa em fazer o crescimento da empresa dele é porque ele não quer perder os colaboradores. A única forma de segurar pessoas que são ambiciosas, que são dedicadas, que trabalham, que soam, é se a empresa dele crescer. Porque se ele não crescer, ele vai perder
essas pessoas para os concorrentes. E como ele não quer perder, o que ele faz? Ele cresce sempre, investe sempre e ele consegue escolher bem essas pessoas e consegue manter essas pessoas e consegue criar metas, manter, avaliar e fazer elas atingirem a sua satisfação pessoal dentro da empresa dele, porque elas estão crescendo, tá? Já que a empresa dele está crescendo. Aí você pega e fala, Levi, mas eu sou meio, eu estou começando agora, cara. Então vamos pegar e pensar o seguinte, vamos colocar aqui 4 situações. Você tem primeiro, eu vou colocar o seguinte, você tem que contratar um funcionário, tá bom? Então primeiro, para fazer o quê? Bem, se você não sabe o que ele vai fazer, aí fica mais difícil, concorda? Porque você não sabe o que ele vai fazer. Tá? De alguma forma pode até parecer estranho, mas quando isso está anotado, quando existe você sabe o que é para ele fazer, como é que ele vai ser avaliado, então a chance de você acertar aumenta demais. Outra coisa, esse padrão você vai escolher, você vai utilizar na seleção dessa pessoa, tá? Nós vamos falar mais sobre isso aí, mas esse padrão você vai utilizar, tá? Depois você vai capacitar essa pessoa, depois você vai monitorar e vai capacitar ela segundo o que a sua empresa precisa, não é que outras empresas, segundo o que a sua empresa precisa, tá? E com metas e tudo, de alguma forma você tem condição de atender às expectativas dessa pessoa, por quê? Porque você vai cobrar, mas vai dar condição dela crescer. E quando ela percebe que ela está indo bem, que ela está aprendendo e que você está valorizando, o que acontece? De alguma forma você está crescendo e ela está crescendo junto com você. Quando existe esse afinamento entre o objetivo do proprietário e o objetivo do dono, então isso cresce muito. Cara, vou te falar uma coisa, eu já falei em outros vídeos aí sobre propósito. Se você tem uma empresa que tem um propósito e ela está crescendo bem, você está conseguindo identificar seu cliente, entender seu cliente, atender seu cliente e você explica para as pessoas que trabalham com você essa lógica, a chance de você passar por isso que eu acabei de falar diminui demais, tá? Então, como é que eu faço para me fechar a dica do dia? Como é que eu faço? Como é que eu faço para diminuir esse efeito trampolim? Então você pode fazer aquilo que eu acabei de falar que uma pessoa que é referência na área de negócio faz. O que ele faz? Ele tenta ser sempre uma empresa extremamente atrativa para as pessoas que querem crescer, tá? Ele tem que ter um projeto de crescimento, tá? Talvez seja por isso que eu falo para você, olha, cresça. Passa de MEI para ME, que se você passar de MEI para ME, esse efeito trampolim, ele diminui e diminui bastante. Essa é a dica do dia, me acompanhe para mais dicas.